Vamos ver mais alguns aqui, como isso muda e altera com essas duas palavras aqui. Então, your dá bastante confusão para o português, porque no português você poderia traduzir isso em pelo menos uns 6 maneiras diferentes. E aí, no português, a palavra que seria seu ou sua poderia aparecer antes da palavra, depois da palavra, dentro de certas frases, mas não em outras, e dá bastante confusão. Mas, no inglês, é muito simples. Your book. Seu livro. Your family. Sua família. Vê que o masculino e feminino também não tem nada a ver aqui. Seu e sua, your book, your family, masculino e feminino não tem nada a ver no inglês. Isso conta também para as coisas plurais. Your chairs. Your chairs. Aqui no português seria suas cadeiras. A palavra plural no português precisa colocar suas como plural, mas no inglês ele continua your. Singular, um só e pronto. É bem mais simples, né, do que o português. Eu acho, né, porque eu sou nativo. Mas você não precisa aprender regras sobre quando usar e como usar. Isso é simplesmente e somente usado quando algo é seu. É da sua posse, né? Algo que é meu, né? No meu caso. Se é meu, é meu. E aí, quando eu estou falando sobre coisas que são suas, são suas. E aí você fala your. E aí, outro variável, né? Your, dessa palavra aqui, poderia ser tanto singular ou plural, igual à palavra you, que pode ser você ou vocês. No português, você poderia falar, tipo, a família de vocês. No inglês, your family. Exatamente a mesma coisa. Não muda. Porque está falando sobre você e your pode ser singular ou plural. Tipicamente é singular. O modo de falar é de colocar no singular, mas pode ser no plural também. Agora, por último, nós temos a palavra their, que seria tipo deles ou delas. Então, novamente, vou te dar exemplos para você ver o padrão. Então, vamos puxar daqui o quarto deles. O quarto deles. Ou, vamos trocar até, o quarto delas. Ou a cama deles. Ou a cama delas. Então, vamos olhar uma frase aqui. Eu vou ter que focalizar no inglês primeiro e depois te dar a tradução no português, que é um pouco diferente. Então, their, vamos falar their room. E aí, their bed. E também their computer. E também their bag. Então, dessas 4 sentenças, essas 4 frases. Então, como funciona, né? Their room, no português, poderia ser o quarto deles, mas também poderia ser o quarto delas. No inglês, você não sabe qual é qual, né? Pela gramática. Você saberia, né? Pela conversa, né? Ouvindo, você sabe de quem eles estão falando. Mas pela gramática pura aqui, não tem masculino e feminino, então você não saberia. Aí, existe o mesmo variável aqui. Their bed, a cama deles, a cama delas. Mesma coisa no inglês, their bed. E aqui eu vou fazer esses dois aqui rapidinho para vocês verem. Então, eu não posso falar que their significa deles, porque também significa delas. Entendeu? Ou seja, significa as duas coisas. E aí eu estou focalizando aqui bastante no modo de falar no português. Porque nas regras de gramática firme, né, do português, isso fica ainda mais complicado.
porque palavras como seu e sua também pode encaixar aqui com their, e fica muito bagunçado como você encaixa esses sentidos um com o outro. Mas, sempre lembra, possession, no inglês, é muito mais simples do que o português. Nós temos essas palavras, deixa eu afastar aqui um pouquinho, vocês verem as palavras, né? My, our, his, her, your e their. Essas palavras sempre vêm antes da palavra e sempre são usadas da maneira que explicamos. E pronto, não tem mais regras, não tem mais complicação, não tem masculino, feminino, não tem nenhuma dessas variáveis que existem no português. Muito mais simples. Aí eu vou dar mais um exemplo, né, para mostrar essa regra no inglês de como as coisas têm que vir antes da palavra. Então, por exemplo, no português você pode falar algo... Deixa eu chegar mais perto aqui para vocês verem, tranquilo. No português, você poderia falar algo tipo meu avô, que no inglês se tornaria my grandfather. Mas no português também você tem flexibilidade de trocar a ordem. E você poderia tranquilamente falar avô meu. Não tem nada de errado com isso no português. No inglês, se você falar grandfather, my, ninguém vai te entender. Porque a gramática do inglês precisa ter essa palavra, tem que vir antes da palavra que está possuindo. Né? Se faz sentido falar assim. Assim não dá. Dessa forma, não pode. Beleza? Ótimo. Isso foi bastante informação. Se você precisar, pode assistir novamente e olhar e fazer perguntas no site sobre isso.